Agora que a gente resolveu os exercícios de velocidade média, que sempre mostram a média das velocidades entre uma distância e o tempo, entre a distância e o tempo, a gente vai seguir para o nosso próximo tópico, que é o movimento retilíneo uniforme, ou chamado de MRU. Tá? O movimento retilíneo uniforme, ele trabalha com velocidades constantes, é uma função horária. Como assim uma função horária? É uma função que representa o movimento, né? E ela depende do tempo. Como assim depende do tempo? Percebam que aqui, ó, a gente tem um produto entre a velocidade e o tempo. Então, por isso que ela acaba sendo uma função que depende do tempo. Se a gente não tem tempo aqui, né, se por acaso o tempo for zero, o espaço final é igual ao espaço inicial. Percebam? Olha como é mágico a matemática. Olha como que ela é divertida para a gente começar a trabalhar, se a gente jogar valores aleatórios aqui. Pessoal, eu escrevi desse modo, mas você pode simplesmente escrever essa equação desse jeito, ó, S igual a S0 mais VT. Ela é a mesma coisa, porque aqui o X, nesse caso, é espaço também. O S também é espaço. Escrevam da melhor forma, de como vocês estiverem mais habituados. Se você tem algum problema para guardar equações, você pode trabalhar essa daqui como o nome que é dado nos cursinhos, nas escolas, para o pessoal decorar. Isso daqui é a equação do sorvete, né? Para as pessoas que não conhecem, ó, S igual a S0 mais VT é sorvete. Sorvete. Ou sorvete, né? Porque não tem um R aqui, mas a gente coloca como sorvete. Tá? A equação do MRU, né? A equação da velocidade, a função horária que representa o movimento é o sorvete. Ou S igual a S0 mais VT, ou X igual a X0 mais VT, que é a mesma coisa. Tá? Nesse caso aqui, ó, a gente tem que um corpo realiza um MRU, que é um movimento retilíneo uniforme, quando a sua velocidade é constante e diferente de zero. Constante no caso de que para cada ponto que eu buscar aqui, ele vai estar sempre com a mesma velocidade, ela não vai mudar de acordo com o tempo, porque aqui a gente não tem a presença da aceleração. Esse é um assunto que a gente vai falar mais para frente, tá bom? Nesse caso aqui, a gente tem alguns exemplos aqui de movimentos que são interessantes vocês guardarem do MRU. O movimento progressivo é aquele cujo deslocamento do móvel se dá no sentido e na orientação da trajetória. Como assim? Essa daqui é a nossa trajetória. Percebam a setinha aqui, ó. Ela está orientando para cá, ó. Olha só como ela está orientando para a direita. Então, o movimento progressivo é aquele tipo de deslocamento que eu vou de um ponto zero, né, um ponto meu x0, e desloco positivamente, né? Eu vou para frente. Eu desloco para um ponto x aqui. Nesse caso, a minha distância aumenta em relação ao meu x0 e ela aumenta no decorrer do tempo, né? E a velocidade ela é positiva. Por que positiva? Porque eu estou andando no sentido progressivo, tá? Se a gente colocar aqui a nossa setinha, ela vai estar andando a favor do movimento, tá bom? O movimento retrógrado é aquele cujo deslocamento do móvel ele se dá no sentido contrário da orientação da trajetória. Olha só, de novo, nossa setinha está para cá, indicando para cá a nossa trajetória. De novo, aqui nós temos o nosso x0 e ele está andando no sentido contrário, está andando no sentido totalmente oposto à nossa trajetória anterior. Então, a distância diminui em relação ao x0 e a velocidade acaba sendo menor que zero. São dois pontos que a gente tem que levar em consideração aqui. Nesse caso, a velocidade vai ser negativa no movimento retrógrado. Tá bom? Seguimos. Esse aqui é um ponto interessante, que o bonequinho está aqui, né? O bonequinho está com o braço deslocado. Mas nós temos aqui um assunto que é chamado de velocidade relativa. Dois corpos na mesma direção e sentido subtraem-se a velocidades. Dois corpos na direção e sentido contrário somam-se as velocidades. Como assim? Quando a gente está trabalhando nesse assunto de velocidade e vem o termo velocidade relativa, quando a gente está trabalhando com dois corpos e eles vão se encontrar, ou um tenta alcançar o outro, né? Isso a gente vê muito nas rodovias, né? Um carro tentar uma ultrapassagem e passar o outro. Como que acontece essa velocidade? Lembra que eu falei do movimento que depende muito do referencial? Quando a gente trabalha com a velocidade relativa, a gente tem que o carro que vai estar observando esse movimento, ele vai estar em repouso em relação ao outro, que ou está se aproximando dele, ou está se afastando dele com uma velocidade relativa. É uma velocidade diferente da velocidade que ele está andando, porque ela está comparada a você que está em repouso ali. Então a gente tem dois aspectos aqui que são interessantes. O primeiro,
que se você tiver na mesma direção e sentido, você vai subtrair as velocidades dos dois móveis para você encontrar a velocidade relativa do outro móvel. E no segundo tópico aqui, a gente tem que quando dois corpos estão na direção e sentido, na mesma direção, mas sentidos contrários, a gente vai somar as velocidades. Eu vou dar um exemplo aqui, 2 exemplos dessas duas velocidades para a gente ficar bem mais claro e não ter tanta dor de cabeça assim para trabalhar. Esses tipos de exercícios geralmente perguntam o tempo de encontro entre um móvel e outro. Ele fala assim, 2 carros estão andando um contrário ao sentido do outro. Qual vai ser o tempo que eles vão... quanto tempo vai demorar até eles se encontrarem, né? Até os dois estarem na mesma distância. É basicamente esse o corpo do exercício que algumas provas cobram. Então, a gente tem aqui, ó. Fazer o nosso desenho aqui. Ó, 2 automóveis A e B, de dimensões desprezíveis, movem-se em movimento uniforme com velocidades VA igual a 25 metros por segundo e VB igual a 15 metros por segundo. Ó, já estamos aqui trabalhando no sistema de unidades. Legal. Eles estão no mesmo sentido, ó. Estão todos andando aqui para frente, todos andando para a direita. E no instante t igual a 0 quer dizer nos 0 segundos. Os carros ocupam as posições indicadas na figura. Determine depois de quanto tempo A alcança B. Ó, lembra que eu falei que poderia ser quanto tempo demoraria para alcançar? É exatamente assim o exercício. Legal. A gente tem aqui 2 móveis, o nosso VA e o nosso VB. Quanto tempo vai demorar para o A alcançar o B? Lembra que eu falei que na velocidade relativa, esse daqui estaria em repouso em relação a esse, e esse está se afastando. Mas a gente tem as duas velocidades aqui. Para a gente calcular a velocidade relativa de 2 móveis que estão se afastando, né? 2 móveis que estão no mesmo sentido, na mesma direção, a gente subtrai as velocidades relativas. Então vai ser sempre VA menos VB. Ó, velocidade relativa aqui a gente subtrai porque a gente está no mesmo... tá no primeiro tópico que eu passei para vocês de velocidade relativa. Mesma direção, mesmo sentido, subtrai as velocidades. Então a gente subtrai as velocidades aqui. A gente tem que 25 menos 15 é 10 metros por segundo. Pessoal, se der negativo ou alguma coisa, é sempre trabalhado o módulo da velocidade. Tá? O que é o módulo? É o valor total da velocidade sem sinal, sem nada. É o valor positivo, sempre positivo. Então a gente tem aqui a velocidade relativa 25 menos 15, que é igual a 10 metros por segundo. Agora, com essa velocidade e a nossa distância, quanto tempo vai demorar para o VA alcançar o VB? Como a gente tem que o deslocamento entre esses 2 pontos, entre esses 2 móveis, é de 100 metros, a gente tem que 10 é a nossa velocidade relativa, é igual a 100 dividido por ΔT. Ó, eu só joguei os dados aqui, mas eu usei a mesma fórmula que a gente tinha trabalhado antes de velocidade média. Isso aqui acaba sendo um exercício de velocidade média também. 10 igual a 100 dividido por ΔT, se a gente jogar o ΔT aqui, ó, deixar ele isoladinho, a gente tem que o nosso tempo para o A alcançar o B vai ser de 10 segundos. Como que eu faço para deixar o ΔT isolado aqui? Ó? O ΔT está dividindo, eu vou passar ele multiplicando 10, eu vou trocar ele de lugar com o 10 aqui. Ó, fiz um zupt aqui, ó, trocou de lugar o 10 com o ΔT, vai ser de 100 dividido por 10, 100 dividido por 10 é 10, então dá 10 segundos. Tá? Ele vai demorar aproximadamente 10 segundos para alcançar o móvel VB. Bom? Vamos lá. O nosso exemplo número 2. Nós temos aqui, ó, 2 móveis de novo. Opa. Agora uma situação 2, né? Na situação 2 que eu passei para vocês. A distância entre 2 móveis vale 300 km. Só a distância aqui, ó, o nosso ΔS ou ΔX. Eles andam um ao encontro do outro com velocidades constantes de 60 km por hora e 90 km por hora. Ó. Cada um com suas velocidades aqui, ó. Esse retângulo móvel aqui tá rápido. Ao fim de quanto tempo eles se encontrarão? Percebam que foi a mesma pergunta, ele só mudou o tópico do exercício. Em vez de os dois estarem no mesmo sentido, eles estão em sentidos contrários agora. A direção é a mesma que está aqui para a direita. Né? A gente tem aqui a direção horizontal. O sentido é que esse aqui está indo para a direita e esse aqui está indo para a esquerda. Eles vão se encontrar, possivelmente vão bater. Tá? Para a gente resolver esse exercício novamente, a gente utiliza a segunda dica do nosso tópico, que quando a gente tem a velocidade relativa entre 2 móveis que estão
um ao contrário do outro, né, estão com sentidos diferentes, a gente soma as velocidades relativas deles. Então, vai ser a soma de VA mais VB, 60 mais 90, a gente tem que a velocidade relativa dos dois móveis é de 150 km por hora. Rápido, muito rápido. Para a gente descobrir o tempo que eles vão demorar para se encontrar, a gente simplesmente faz que joga de novo na nossa equação da velocidade. Velocidade é a relação do espaço por tempo. Delta S, ó, delta X dividido por delta T. Eu só coloquei essa barra aqui porque é o dividido, tá? Lembram sempre que é o dividido. Como que eu vou fazer, ó? Mesma coisa de antes, pessoal. Eu vou trocar de lugar o delta T por 150, ó. Joguei o 150 aqui embaixo do delta T e o delta T veio aqui pra cima. Eu tenho que isolar o meu tempo para eu descobrir ele. Isolando o meu tempo, a gente tem que, em 2 horas, eles vão se encontrar. Até que bastante tempo, né? Eles vão demorar para se encontrar, porque tem uma distância muito grande. Então, 150, quando eu passo aqui para baixo, vai ficar ΔT igual a 300 dividido por 150. 300 dividido por 150 dá 2 horas, tá? Porque é o nosso tempo que a gente quer aqui. Tudo bem? Meus queridos, essa foi a nossa aula. Ela pode ter ficado um pouco extensa, então eu vou dividir em 2 aulas, aproximadamente de 10 a 15 minutos, para não ficar uma paulada só. Às vezes assim fica muito tempo falando, às vezes vocês se perdem. Então eu vou dividir sempre em 2 aulas para elas não ficarem tão extensas assim, né? Para vocês conseguirem anotar as coisas tranquilas. Se vocês querem resolver os exercícios antes, pausem o vídeo, né? Que vocês tenham tempo para todo o tempo do mundo para resolver, mas eu vou acabar resolvendo aqui no vídeo para vocês. As dicas, o que eu tenho de recados para dar para vocês? Vou continuar postando nossas aulas de cinemática. Vou postar a nossa lista de exercícios relativo à velocidade, né? Vai ter os exercícios que eu falei que vão subir de graus, né? Eles vão aumentar de grau, que vai ser tudo relacionado ao nosso movimento retilíneo uniforme e velocidade média, tá bom? Posteriormente eu vou postar um vídeo resolvendo alguns exercícios que também caem na Unesp, nos outros vestibulares, mas com enfoque na Unesp desses exemplos relacionados à velocidade. Tudo bem? Se cuidem, bons estudos, façam suas anotações, façam os exercícios para o pessoal que já está na frente. Revisem alguns pontos que vocês acham interessantes. Os professores também estão aqui no canal de dúvidas do Facebook. Nós temos aí o Facebook dos professores. Caso queiram tirar alguma dúvida, a gente está sempre à disposição, tá bom? Abraços e até a próxima.